Depois de meses de silêncio, impasses e sinais de desgaste no campo diplomático, uma frase mudou completamente o cenário da guerra no leste europeu. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou a retomada das negociações envolvendo Ucrânia, Rússia e Estados Unidos. O local escolhido não foi por acaso. Abu Dhabi, um território neutro, distante do fronte militar e cada vez mais central na diplomacia internacional. O anúncio veio em um momento delicado. A guerra já ultrapassou anos de duração. Os custos humanos seguem crescendo e o apoio internacional começa a dar sinais de cansaço. Para muitos analistas, essa retomada não é apenas uma tentativa de diálogo, mas um reconhecimento silencioso de que o conflito entrou em uma fase decisiva. Segundo Zelensky, as conversas têm como objetivo discutir caminhos concretos para reduzir a escalada militar e abrir espaço para soluções políticas. Não se trata ainda de um acordo de paz, mas de algo igualmente importante: voltar a conversar depois de um longo período de ruptura. O detalhe que chama atenção é a presença direta dos Estados Unidos nesse processo. Washington deixa de atuar apenas nos bastidores e passa a integrar formalmente a mesa de negociações, assumindo um papel mais explícito na condução do diálogo. Para Kiev, essa participação é estratégica. A Ucrânia busca garantias de segurança, continuidade do apoio militar e, ao mesmo tempo, uma saída diplomática que não seja interpretada como rendição. Para Moscou, o retorno às negociações representa uma chance de influenciar os termos do conflito em um momento de pressão econômica e militar. Abu Dhabi surge, então, como palco de um encontro carregado de simbolismo, um espaço onde interesses opostos tentam, ao menos por enquanto, substituir armas por palavras. Mas a grande pergunta permanece: essa retomada representa um passo real rumo à paz ou apenas uma pausa tática em uma guerra que ainda está longe do fim? A retomada das negociações não acontece por acaso, nem por boa vontade repentina. Ela nasce da convergência de pressões que se acumulam dos dois lados do conflito. Do lado ucraniano, o desgaste é evidente. A guerra prolongada impôs custos humanos altíssimos, destruiu infraestrutura crítica e manteve a economia em estado de sobrevivência. Mesmo com o apoio ocidental, Kiev sabe que o tempo deixou de ser um aliado confortável. Manter o conflito indefinidamente cobra um preço político, social e estratégico. Zelensky enfrenta o desafio de equilibrar dois discursos. Para a população ucraniana, ele precisa sustentar a narrativa de resistência e soberania. Para a comunidade internacional, precisa mostrar abertura ao diálogo, evitando a imagem de um líder inflexível que bloqueia qualquer possibilidade de solução diplomática. Do lado russo, o cenário também mudou. As sanções econômicas continuam pressionando setores-chave, e o esforço militar prolongado exige recursos cada vez maiores. Moscou tenta preservar influência, evitar isolamento total e, se possível, transformar ganhos territoriais em moeda de negociação. É nesse contexto que os Estados Unidos entram de forma mais direta. Washington tem interesses claros: manter a estabilidade regional, evitar uma escalada maior do conflito e controlar os efeitos globais da guerra, como impactos energéticos, inflacionários e geopolíticos. Ao sentar à mesa, os Estados Unidos assumem um papel duplo: mediador e parte interessada. Ao mesmo tempo em que falam em diplomacia, seguem calculando custos estratégicos, alianças e o equilíbrio de poder global. As conversas em Abu Dhabi, segundo fontes diplomáticas, devem começar de forma cautelosa. Nenhum dos lados espera resultados imediatos. O foco inicial é estabelecer canais estáveis de comunicação, reduzir riscos de escalada e testar a disposição real para concessões. Esse tipo de negociação raramente produz acordos rápidos. Muitas vezes serve apenas para medir forças, intenções e limites. Ainda assim, o simples fato de as partes aceitarem sentar novamente já sinaliza uma mudança relevante no curso do conflito. Mas o caminho está longe de ser simples. A desconfiança acumulada, linhas vermelhas bem definidas e pressões internas que limitam qualquer movimento mais ousado. Por trás das declarações públicas, cada palavra é calculada, cada gesto é interpretado, cada silêncio carrega significado. E é exatamente por isso que essa retomada das negociações pode dizer muito mais sobre o futuro da guerra do que parece à primeira vista. Apesar do anúncio gerar expectativa, o caminho até qualquer avanço concreto é repleto de obstáculos. Negociar em meio a uma guerra ativa é, por definição, um exercício de desconfiança. Nenhum dos lados quer demonstrar fraqueza. Nenhum dos lados quer ser visto como o primeiro a ceder. Um dos principais entraves está nas chamadas linhas vermelhas. Para a Ucrânia, qualquer acordo que implique perda permanente de território é politicamente explosivo. Para a Rússia, abrir mão de áreas ocupadas significaria admitir fracasso após um alto custo militar e econômico. Há também a questão das garantias de segurança. Kiev exige compromissos claros que impeçam novas agressões no futuro. Moscou, por sua vez, resiste a qualquer arranjo que aproxime ainda mais a Ucrânia de alianças militares ocidentais. Essas posições, à primeira vista irreconciliáveis,
irreconciliáveis tornam o processo lento e frágil. Pequenos avanços podem ser anulados por um único ataque no campo de batalha ou por uma declaração mais dura de qualquer liderança envolvida. Outro fator crítico é a pressão interna. Zelensky enfrenta uma sociedade marcada pela guerra, onde concessões podem ser interpretadas como traição. Já o Kremlin precisa lidar com uma narrativa de força e controle, essencial para manter estabilidade política doméstica. Os Estados Unidos também operam sob limitações. Mudanças no cenário político interno, disputas no Congresso e a fadiga do eleitorado em relação a conflitos externos influenciam diretamente o grau de comprometimento de Washington com uma solução de longo prazo. Além disso, existe o fator tempo. Guerras prolongadas tendem a normalizar o conflito. O risco é que as negociações se tornem apenas um instrumento para ganhar fôlego militar, reorganizar forças e adiar decisões difíceis. É por isso que muitos analistas observam Abu Dhabi com cautela. O local é neutro, o discurso é diplomático, mas o histórico recente mostra que mesas de negociação podem desmoronar rapidamente. Ainda assim, ignorar esse movimento seria um erro. Em conflitos dessa magnitude, mudanças decisivas quase nunca começam de forma grandiosa. Elas surgem em encontros discretos, conversas iniciais e gestos que parecem pequenos, mas carregam grandes implicações. A verdadeira questão não é se haverá um acordo imediato, mas se esse diálogo será mantido quando as primeiras dificuldades surgirem. E é justamente isso que vai definir se estamos diante de um ponto de inflexão ou apenas de mais um capítulo inconcluso de uma guerra que ainda desafia o mundo. Nos bastidores, o clima em torno das negociações é de expectativa contida. Diplomatas envolvidos no processo evitam promessas públicas e trabalham com cenários progressivos. A prioridade inicial não é assinar acordo, mas evitar rupturas precoces que inviabilizem o diálogo. Abu Dhabi foi escolhida justamente por oferecer esse ambiente controlado. Longe das pressões diretas do campo de batalha e fora do eixo tradicional das negociações europeias, o local permite conversas mais discretas e menos expostas ao jogo político imediato. Outro ponto sensível é a agenda. As discussões não se limitam ao cessar-fogo. Envolvem corredores humanitários, trocas de prisioneiros, segurança energética e impactos econômicos globais. Cada um desses temas carrega disputas próprias e exige concessões graduais. A presença americana funciona como um fator de equilíbrio, mas também de tensão. Para a Ucrânia, os Estados Unidos representam uma âncora de segurança. Para a Rússia, simbolizam o principal adversário estratégico no conflito. Essa dualidade torna cada rodada de conversa ainda mais complexa. Ao mesmo tempo, outros atores internacionais observam atentamente. Países do Oriente Médio, da Ásia e da Europa veem nas negociações uma oportunidade de reposicionar influências e ampliar seu peso diplomático em um cenário global cada vez mais multipolar. Há também o fator militar em curso. Enquanto diplomatas conversam, tropas seguem em movimento. Qualquer avanço ou revés no campo de batalha pode alterar drasticamente o tom das negociações no dia seguinte. Por isso, cada declaração pública é cuidadosamente calibrada. Zelensky evita prometer resultados rápidos. Moscou mantém uma postura ambígua. Washington fala em diálogo, mas reforça compromissos estratégicos. Essa combinação de cautela, interesses cruzados e pressão constante define o momento atual. Um momento em que a guerra ainda dita o ritmo, mas a diplomacia tenta recuperar espaço. Nada está decidido, nada está garantido, mas, pela primeira vez em muito tempo, os canais de comunicação voltam a se abrir de forma estruturada. À medida que as negociações avançam, mesmo que de forma lenta, um elemento se torna central: a percepção pública. Em conflitos prolongados, a opinião interna passa a ser quase tão decisiva quanto os movimentos militares. E cada liderança sabe disso. Zelensky precisa demonstrar que a Ucrânia negocia a partir de uma posição de firmeza, não de fraqueza. Qualquer sinal de concessão precoce pode abalar a confiança interna e enfraquecer sua legitimidade política. Por isso, o discurso oficial insiste em soberania, segurança e garantias concretas para o futuro do país. Do lado russo, o cálculo é diferente, mas igualmente delicado. O Kremlin busca mostrar que a Rússia continua sendo um ator central nas decisões globais, capaz de sentar à mesa com as maiores potências e influenciar os rumos do conflito. Participar das negociações também é uma forma de sinalizar força, não recuo. Os Estados Unidos, por sua vez, caminham em uma linha estreita. Precisam sustentar o apoio à Ucrânia sem assumir o papel de protagonista absoluto do acordo. Um excesso de protagonismo poderia alimentar a narrativa russa de interferência externa, enquanto uma postura distante demais poderia enfraquecer a confiança de Kiev. Outro aspecto importante é o impacto econômico global. A guerra já provocou instabilidade nos mercados de energia, alimentos e cadeias logísticas. Qualquer sinal de avanço diplomático tende a gerar reações imediatas nesses setores, mesmo antes de resultados concretos. É por isso que investidores, governos e
instituições internacionais acompanham cada detalhe dessas conversas, não apenas pelo destino da Ucrânia, mas pelos reflexos que um eventual acordo ou fracasso pode causar em todo o sistema internacional. No entanto, a história recente mostra que negociações desse tipo são extremamente frágeis. Um único episódio no campo de batalha, uma mudança no cenário político interno ou uma declaração mal calculada pode interromper meses de diálogo em questão de hora. Ainda assim, o simples fato de as partes manterem canais abertos já altera a dinâmica do conflito. A guerra deixa de ser apenas militar e volta a ser, ao menos parcialmente, política. E é nesse espaço entre armas e palavras que o futuro começa a ser desenhado, mesmo que ainda de forma incerta. Se essas negociações avançarem, mesmo que de forma limitada, o impacto será profundo, não apenas para a Ucrânia e Rússia, mas para a forma como conflitos armados são tratados em um mundo cada vez mais fragmentado. Um acordo, ainda que parcial, pode redefinir alianças, reposicionar potências e criar novos parâmetros para futuras crises internacionais. Por outro lado, se o diálogo fracassar, o efeito também será significativo. A frustração diplomática tende a endurecer posições, reduzir espaços de mediação e prolongar ainda mais o conflito. Em guerras desse porte, a quebra de expectativas costuma tornar o próximo passo ainda mais violento. É por isso que Abu Dhabi se transforma, simbolicamente, em muito mais do que um local de reunião. Ali se confrontam duas visões de futuro: a continuidade de uma guerra prolongada ou a tentativa, ainda frágil, de construir uma saída política. Nada garante que esse caminho levará à paz, mas a retomada do diálogo revela algo importante. Mesmo após anos de confronto, nenhum dos lados acredita que a solução virá exclusivamente pelas armas. O mundo entra, agora, em uma fase de observação atenta. Cada encontro, cada declaração e cada silêncio passam a ser interpretados como sinais do que está por vir. E o desfecho dessas negociações pode influenciar o equilíbrio global por décadas. A guerra na Ucrânia deixou de ser apenas um conflito regional. Ela se tornou um ponto central da geopolítica mundial. Entender essas negociações é entender como o poder se reorganiza, como alianças se movem e como decisões tomadas longe do campo de batalha podem definir o destino de milhões de pessoas. Aqui no Líderes em Foco, você acompanha os bastidores do poder, as estratégias dos grandes líderes e os acontecimentos que moldam o futuro do mundo, sempre com contexto e análise profunda. Se você quer continuar entendendo a geopolítica além das manchetes, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem precisa compreender o que realmente está em jogo no cenário global. Porque entender os líderes é entender o rumo do mundo.